Eu estou tendo a honra aqui de entrevistar o Oswaldo Matos mais uma vez. Ele é consultor e mentor de carreira, especialista em negócios, com foco em gente. Porque ontem eu estava até ouvindo uma palestra do nosso diretor da Record Bahia, Carlos Alves, o nosso diretor da Rádio Sociedade, Luciano Araújo, também esteve lá ontem, né? E ele falava exatamente isso, na abertura desse evento que aconteceu ontem aqui em Salvador. Que empresas são feitas de gente. A Record Bahia, a Rádio Sociedade, são empresas que são feitas de gente, né? Então, a gente tem que ter sempre esse foco, né? Foco em gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, que tem se tornado corriqueiro, às vezes, em algumas empresas, né, que é o assédio moral, né? E educação corporativas, e porque alguns ambientes profissionais, pessoas têm dificuldade de receber críticas construtivas ou correções, e essa diferença de assédio moral. Você sabia, ouvinte, que 52% dos profissionais no mercado de trabalho já sofreram assédio moral? E mais de 87% afirmam que nunca fizeram denúncia em relação à situação que foram expostos? Esses dados são de uma pesquisa realizada pelo site vagas.com e é considerado assédio toda e qualquer situação recorrente da empresa que venha a expor o colaborador ao ridículo ou que o constrange, afetando mentalmente e fisicamente. E dentro dessa realidade estão xingamentos, cobranças excessivas, fofocas e outros acontecimentos. E é por isso que nós convidamos hoje, né, o nosso parceiro aqui da Rádio Sociedade, Oswaldo Matos, para falar sobre assédio moral. Oswaldo, bom dia, tudo bem? Satisfação tê-lo aqui novamente. Bom dia, Calil, muito obrigado, é um prazer estar aqui como sempre, entendeu? E a sua equipe sensacional, as pessoas que fazem desse programa um sucesso na Bahia. Para não pensarem que eu estou piruando ele aqui, que ele disse que eu estou tendo a honra, porque eu estou tendo a honra pelo fato de Oswaldo ser uma pessoa carismática e ser uma pessoa que entrega o que a gente pede, né? Isso é muito legal, aquilo que a gente espera, né, de uma pessoa que tenha fala fácil, né? E todas as entrevistas com ele são enriquecedoras. Então vamos lá, né? Muito obrigado, tuas ordens, é um prazer, viu? A recíproca é verdadeira. Quais são as atitudes que podem ser consideradas assédio moral? São atitudes que constrangem o outro no ambiente de trabalho. Qualquer tipo de atitude constrangedora, repetitiva, e que gera no outro uma agressão física, psíquica ou psicológica, e que tira ele do prumo, atingindo assim sua forma de trabalhar e de se relacionar com as pessoas. Então, qualquer tipo de atitude. Às vezes são gestos sutis. Essa pesquisa que você falou, eu já tinha visto, é muito interessante isso, né? Você vê, 87% das pessoas nunca denunciaram medo. O próprio agressor, ele sabe aquela frase assim, Freud diz uma frase muito interessante, né? Que não existe nenhuma brincadeira oral. Por exemplo, ele diz que quando você quer dizer alguma coisa, você diz e diz que é brincadeira. Não, estou brincando. Sabe aquela coisa? Você fala alguma coisa para alguém, rapaz, você está meio feio hoje. Aí o cara, como estou feio? Bobagem, isso é uma brincadeira, entende? Então, esse tipo de atitude vai gerando nas pessoas, cuidado, hein? Você sabe que você pode ser demitido no fim do ano, né? Quer dizer, a pessoa já está ali quase humilhada, trabalhando feito um louco. O mercado de trabalho é extremamente difícil. Ele olha para casa, tem filho, tem sustento, e aí a pessoa fica com medo. Então, qual deveria ser a posição do colaborador, do funcionário, enfim, né, que esteja naquele momento sendo assediado moralmente, né? Quais as garantias, né, que ele tem de que não será punido por estar denunciando um assédio moral? Excelente pergunta. Qual é o caminho? O primeiro caminho é entender qual é a filosofia da empresa. É o primeiro caminho. Porque às vezes a empresa é conivente. O silêncio às vezes é conivente, né? O silêncio do líder, do diretor-geral, do departamento de recursos humanos,
Então, a primeira coisa, ele tem que observar qual é a conduta ética, filosófica da empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto, reúna provas, testemunha, grave, filme, discretamente, porque isso é um problema que afeta a empresa. Primeiro a pessoa e depois a empresa, porque o resultado dele fica abalado, né? Então, quer dizer, então, por exemplo, se a empresa for conivente, como você citou, vamos dar um exemplo, e ele não tem nenhum tipo de amparo, qual é o melhor caminho? Ir embora? Pedir demissão? ele tem dois caminhos. Ou ele denuncia a empresa como uma prática comum. Ou vai sofrer durante um... Três, né? Ou ele sofre, ou ele vai embora, né? Ou ele sai da empresa, porque é assim, eu digo o seguinte, Calil, ó, quando você é um cara sério, ético, responsável e entrega, qualquer empresa lhe quer. Qualquer empresa lhe quer. Então, a relação bivalente de respeito à empresa e você e a empresa, ela é muito séria. Então, quando você entrega, né, qualquer empresa vai olhar para você e falar, esse cara entrega, essa pessoa entrega, né? É uma pessoa ética, séria, ela entrega. Eu vou dar um voto de credibilidade. Então, a gente tem que ter mais confiança em quem nós somos, ética, profissionalmente, educacionalmente, né? Porque o povo brasileiro, ao contrário do que as pessoas falam, eu acredito que ele é um povo sério, trabalhador, honesto. Não, Oswaldo, mas é honesto. É honesto. O país, às vezes, é que conduz você para uma desonestidade e que você realmente se segura de forma muito, muito séria, né? Quase todas as pessoas que eu conheço, de baixa renda, média renda ou alta renda, são extremamente sérias, entende? Lutaram para estar ali. Oswaldo, qual a diferença? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Críticas e correções, né, com assédio moral. É a forma. Tudo é o jeito, né? Tudo é o jeitinho. É a forma como você fala com a pessoa. Se você fala sem gerar constrangimento, né, eu entendo isso como uma coisa correta. Mas quando você critica o outro sem dar uma orientação, aí eu acho que já já está associado a um assédio, né? A uma crítica destrutiva e não construtiva. Então, por exemplo, eu gosto muito da técnica de sanduíche. Né? Como é? Técnica de sanduíche, o nome está dizendo, né? Sanduíche. Você começa elogiando, no meio da conversa você informa o motivo pelo qual a pessoa está cometendo algum equívoco ou está num caminho errado, e no final você fecha, que é a outra ponta, a outra base do sanduíche, elogiando e dando norte para a pessoa. E oferecendo os então, o caminho é sempre seu sanduíche. Né? É sempre, porque você elogia. Olha, por exemplo, eu vou chegar para você e falar, Calil, é o seguinte, eu queria dar os parabéns, que você está há tantos anos aqui, trabalha de forma assertiva, uma audiência forte, você é muito importante para a gente, porém, quando você recebeu aquele convidado, você usou um termo assim, 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 que não é legal. Você, não combina com você isso, tá? Aí vou fechar. Entendi. O que você me diz? Você acha que está coerente o que eu estou falando? Você acha que tem sentido o que eu estou falando? Podemos contar com você para reavaliar determinadas situações? Estamos juntos nessa. Você sabe que eu estou do seu lado, eu não estou na sua frente, eu estou do seu lado. Nós estamos juntos nessa caminhada. Isso é uma forma. Agora, outra forma é dizer, pô, Calil, que expressão vagabunda foi essa que você usou? Aí eu estou agredindo a pessoa, eu estou atingindo a pessoa e não o fato ocorrido com aquela pessoa. Eu desrespeitei você na hora que eu estou falando alguma coisa, entendeu? Agora, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Ismael interessante, né? No caso de serviços de entrega, tons ameaçadores do cliente. Não, mas aí não é o caso, né? Porque o cliente não é assédio moral. Aí não é. O assédio moral, o assédio moral é dentro da empresa, que necessariamente, entendo eu, não precisa ser do gestor para o subordinado. Não, tem três tons. Tem três considerados assédio, três possibilidades. É do óbvio, do líder para o liderado, do liderado para o líder. Também? Sim. E dos pares. Eu posso ser seu líder e lhe assediar. Você é meu liderado e pode me assediar. E você... Me dê um exemplo aí, me ocorreu agora essa curiosidade. Tá. De um assédio moral do liderado para o líder.
exemplo, você é meu líder, eu viro para você e falo, Calil, que decisão vagabunda foi essa que você tomou a meu respeito, rapaz? Ou como é que você permite isso e não permite aquilo? Isso é um assédio e fica constantemente provocando, mandando e-mail, agredindo, porque a constância, a repetição é que gera o constrangimento, que gera o assédio, né? Esse é um exemplo. Eu já vi dentro da empresa isso. Na minha equipe. Foi mesmo? Foi, com o nosso líder. Eu vou pegar aqui o gancho da pergunta do Ismael e eu vou fazer uma outra em cima de casos de entregadores. Porque eu já entrevistei alguns entregadores, motoboys, enfim, né? E eles dizem assim, olha, a pressão que a gente recebe é muito forte do dono do restaurante, do dono da pizzaria, porque nós temos um tempo, né? E muitas vezes eles falam em tom ameaçador, nesse caso aqui, do patrão para o empregado. Sim. Eles falam em tom ameaçador, né? Se não chegar a tempo, vai pagar o valor, né? Isso é assédio? Total. Totalmente assédio. Porque eu estou usando de uma prerrogativa profissional para pressioná-lo. Vai pagar. Se não pagar, acontece o quê? Demitido. Demitido. Então isso é ameaça, isso é assédio, né? Eu acho que a relação... Eu fico me perguntando às vezes, Calil, como é que um líder, seja ele líder de um motoboy, líder de um entregador, não traz a pessoa para junto de si. O profissional que está trabalhando para você, entregando o seu produto, respeitando sua empresa, você não traz ele para você. Existem várias formas de eu dizer isso, trazendo o profissional para mim e respeitando a atividade, porque eu entendo o seguinte, independente da atividade que um profissional exerça na empresa, ele tem que ser respeitado, ponto. Não interessa se é o presidente da empresa ou se é o cargo de uma posição inferior, no caso da hierarquia. Eu estou aqui com o Flávio de Deus, ele está ouvindo a gente lá em São Paulo. Ele trabalha na Prefeitura de São Paulo, pelo que eu pude ver aqui. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho que repreender 2 funcionários. Um faz 2 horas de almoço, o outro termina o serviço e sai mais cedo. Ele está pedindo ajuda aqui, como é que ele pode abordar esses 2 casos aí? Ô Flávio, excelente pergunta, viu? Primeiro ponto é você precisa saber qual a regra que você ou que a empresa estipulou para isso. Se a pessoa que almoça durante 2 horas está correto, ou se a pessoa que almoça em 1 hora e sai antes, também está correto, se você permite. Na hora que você estipula a regra política da empresa, você tem como cobrar a A ou a B. Eu não posso simplesmente chegar para o cara que almoça durante 2 horas, que ele tem o direito, por exemplo, de almoçar durante 2 horas, que eu diga a ele, almoce mais rápido. Ou o cara que sai mais cedo, eu digo, por que você está saindo mais cedo? Não, porque eu comecei mais cedo. Então, qual é a regra? O que eu estipulei dentro dessa organização, né? Por exemplo, a empresa ela estipula um prazo de meia hora para o almoço. Aí o cara passa 2 horas almoçando, como o Flávio de Deus está explicando aqui para a gente. Como é que ele deve, então, se comportar e resolver esse problema? Primeiro, ele tem que chamar a pessoa de uma forma positiva, como uma técnica de sanduíche, e falar, fulano, vamos lá. Parabéns pelo seu trabalho dentro da organização. A organização adora você, a organização trabalha, os clientes ligam, dependendo do ramo de atividade. Mas tem funcionário que cresce, viu? Quando o cara fica espaçoso. Mas na segunda, no sanduíche, ele volta. Se acha que ele é indispensável. É verdade, Calil. Mas na segunda ele volta. Quando eu acabei de dizer isso, falo, porém, o Esse mais. Esse porém já é, meu Deus. O cara já pronto, agora o cara vai entrar rachando. Aí você chega, porém, a empresa estipula que você tem 30 minutos para almoçar. Você está almoçando em 1h30, 1h15. Como é que nós podemos resolver isso? Olha, eu botei na mão dele a decisão do erro dele. Eu não botei na minha mão, eu não ameacei, vou lhe demitir, a empresa vai lhe cortar, não. Provavelmente ele vai se comprometer. Ok, não, vamos passar para meia hora, eu vou respeitar e tal. E você fecha dizendo o quê? Posso contar com você a partir de amanhã? Senão a gente volta a bater um papo de novo sobre isso. Então você conduz respeitando
a normativa da empresa e respeitando a pessoa. Agora, se ele não cumprir, aí senta aqui no colo, vamos conversar. No colo é uma forma de expressão, viu, pessoal? Senta aqui do lado, vamos conversar. E o que é que está havendo? Eu tenho um problema de gástrico que eu não posso almoçar em meia hora. Então vamos tentar recompor isso. Você vai almoçar em 1 hora, porém você não pode sair do mesmo horário. Todo mundo trabalha, 8 horas. Você não pode trabalhar 7 horas e meia. Sim. Então a gente ajusta isso. Eu acho você é baiano? Não sou baiano. Eu te perguntei isso, porque tem um termo aqui que o nosso ouvinte está utilizando. Se você tiver qualquer dúvida em entender, você me pergunta. Pode falar. Mas eu vou ler aqui, é o Medrado, que é o nosso ouvinte. Certo. O que é que ele está falando aí? Ele está falando aqui o seguinte: eu trabalhei numa loja de HM, eu não sei aí o que é HM. Tudo bem, ele errou aqui, foi de um grande shopping. Tá. Aqui em Salvador. E o gerente chamava ele de várias Laela. Sim, Você claro, sabe que é, né? claro. Eu moro aqui há quase 30 anos. É bem baiano. É bem baiano. Lá ele mil vezes, é tudo nosso. Então ele disse que trabalhou numa loja grande aqui em Salvador e que o gerente chamava ele de várias Laela quando ele errava. E aí? Assédio. E dependendo do termo, a agressão grave moral, né? Mas é assédio. Cabe processo? Totalmente, desde que ele tenha prova. Ele precisa ter, porque... Gravação, uma testemunha, repetidamente, ou seja, ele toda hora chamava disso, né? Às vezes a gente brinca, Calil, com um colega e o colega ri, mas ele não gosta daquela brincadeira e não tem coragem de lhe dizer. Você está entendendo? Estou entendendo. Por vários motivos, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você explicou mais cedo, né, de que depende muito da cultura da empresa, como é que ela entende, não é, a questão do assédio moral. Mas em situações como essa, onde a empresa ela trata isso com normalidade, eu devo procurar, por exemplo, o Ministério do Trabalho, denunciar a empresa? Seria o caminho? Um dos caminhos, comprova, né? Porque, não, eu tenho provas, eu estou sendo assediado. Se você acha que a conduta é completamente errada, eu entendo que você pode denunciar sim, porque isso vira uma prática natural de uma cultura permissiva, de forma agressiva contra as pessoas. Então, eu entendo que você tem todo o direito de se repudiar contra isso. Você e quem mais queira dentro da organização. Já que ou você sai dela. Nós sabemos que o sistema é um negócio muito complexo. Né? Exato. Por isso que a gente vê 87%, né, dos não denuncia. Dos porque sabe que não tem retorno. Não denunciam, que passaram por assédio moral não denunciam. E assim, eu imagino pelo seguinte, porque, vamos lá, eu fui assediado pelo meu colega, pelo meu chefe. Eu imagino, né, que graças a Deus eu nunca sofri isso, mas eu imagino que diante de uma situação o ambiente deve ficar insustentável. Completamente. Você concorda? Concordo plenamente. Insustentável, a sua produtividade cai e aí o assediador vai em cima de você perguntando por que a sua produtividade caiu. Você está fraco, você é ruim. Aí ele reafirma o assédio. Então o ambiente fica péssimo, você não consegue olhar direito o outro, você anda de cabeça baixa. Às vezes você começa a ter doenças paralelas, você começa a comer muito ou comer pouco, você começa a desvirtuar determinados comportamentos. A desleixar a vida, né? Desleixar a vida, e às vezes você é muito sutil, Calil, às vezes você não percebe. Às vezes você coloca na conta de falta de dinheiro, pouco salário, problema em casa, mas na realidade o fato está sendo gerado dentro da organização que você trabalha. E você às vezes não leva em conta. Aí 87% não denuncia, não sai da empresa, não fala, porque não tem respaldo, né? A gente sabe, você vê, é engraçado, você está muito em moda, fazendo um paralelo, o feminicídio, a agressão à mulher. Muito comum nos dias de hoje. Um negócio que não dá nem para comentar. Aí você vai, o cara vai ser julgado, não foi flagrante, e o juiz vai lá e
de acordo com a lei, que ele cumpre a lei, o juiz diz que o cara tem que ficar 150 metros distante da pessoa. Como assim 150 metros? 150 metros é muito perto. 150 metros você atira na pessoa. A queima-roupa. A queima-roupa, exatamente. Né? Então, esses detalhes aí a gente tem que... existe uma história muito interessante, que eu gosto de contar, é rápida, que é, o cidadão estava numa estrada, essas estradas, assim, ermas que tem nos países e tal, e ele estava andando lá, no carro parou para abastecer. Veio um senhor, já naquele posto de gasolina meio velhinho e tal, veio lá, começou a abastecer, ele ouviu um gemido de um cachorro, aquele gemido choroso de um cachorro, aí ele ficou assim, olhou para o senhor e disse, o que é isso? Esse é aquele cachorro que o senhor vê aqui do lado da parede aqui. Quando ele olhou, tinha um cachorro grande, deitado, né, e urrando. Ele disse, mas por que ele está gritando assim? Disse, não, porque ele deitou em cima de uma tábua com um prego enorme. Aí o cara olhou e disse, está doendo? Ele disse, deve estar doendo, ele está urrando, né? Aí o rapaz perguntou, e por que ele não levanta? Aí ele respondeu, porque não está doendo o suficiente. Entendi. Então, às vezes, exato, a dor não é o volume que a pessoa espera, aquilo e leva por exato, menos, aí vai levando, e aí é o problema, né? Oswaldo, para a gente finalizar aqui, eu queria ter muito mais tempo, né? Porque são vários questionamentos, né? Mas vamos lá. A educação corporativa favorece a diminuição dos casos de assédio? Sim, sim. Se for uma educação séria, existe um plano estratégico dessa educação para as pessoas, não só na área técnica, mas na área comportamental, né? Você é contratado numa empresa pelo que você entrega para ela tecnicamente e você é demitido pelo seu comportamento, via de regra. Porque quando você não tem tecnicamente preparo, a empresa lhe prepara. Então, a educação corporativa é fundamental para colocar a equipe, a estrutura de pessoas na cultura e filosofia do que a empresa quer. Oswaldo Matos, consultor e mentor de carreira, especialista em negócios com foco em gente. Eu só me resta agradecer, porque é uma aula e a gente, cada vez que a gente te entrevista, a gente fica mais enriquecido. Obrigado, viu? Calil, obrigado a você, a rádio, a todos que compõem a sua equipe. Muito obrigado. Eu é que agradeço de poder dividir isso com vocês. O pessoal manda para mim às vezes aqui, né? Quando é que você vai trazer Oswaldo? Já a gente vai trazer, fica tranquilo. Eu estou às ordens, mano. A carteirinha já está aqui no bolso. Vai pedir para assinar lá a carteira dele. Obrigado, Oswaldo. Às 9h04, o Balanço Geral volta já.